Amados irmãos, hoje a igreja celebra o dia de Santo André, apóstolo, nesse nosso dia 30 de novembro. Santo André, ele era discípulo de João Batista, companheiro de João Evangelista. Quando o percussor apontou Jesus que passava, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus", ele tornou-se imediatamente discípulo do Senhor. Logo a seguir, comunicou a Pedro, seu irmão, a descoberta do Messias. Jesus chamou ambos para se tornarem pescadores de homens. E André, que na multiplicação dos pães indica a Jesus, o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, que nos fala no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos 8. Com Felipe, André refere-se a Jesus que alguns gregos o que queriam ver. Santo André foi um dos apóstolos que melhor compreendeu e saboreou o mistério da cruz. O seu bom coração foi penetrado pela graça do Calvário. Pregou a cruz na Cíntia, no Ponto e nas outras regiões. Desejava morrer sob a cruz para dar ao nosso Senhor amor por amor. Teve essa graça em Pradas, censurada a um juiz as suas perseguições contra a verdade. O juiz, irritado, ordenou-lhe que sacrificasse aos deuses, e aos deuses de Todo-Poderoso, o único e verdadeiro, respondeu André, que imolou todos os dias não a carne dos animais, mas o cordeiro sem mancha, inteiro e cheio de vida sobre o altar. Depois de ter sido imolado e dado em alimento aos cristãos, mostrava-se assim, sobretudo, o seu grande e imenso amor pela Eucaristia. A tradição também reconhece em Santo André o evangelizador de Acácia, hoje a Grécia, e Padras, o lugar aonde ele morreu, pois 2 dias de seu sepulcro na cruz, donde anunciou Cristo até o último momento. Queridos amados, neste intuito do Santo André, como um grande evangelizador, aonde que ele levou a palavra de Deus para todos, assim também possamos ser nós. Levamos a palavra de Deus a todos os nossos irmãos. E se for possível, ajude também ao canal da Comunidade Católica Brasileira de Worcester, nos Estados Unidos, a levar também a palavra de Deus a todos os nossos irmãos. Por favor, ajuda-nos a evangelizar. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família, aqui da nossa Comunidade Católica Brasileira de Worcester. Queremos sempre agradecer a todos vocês que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões, aos missionários, a todos. Só temos que agradecer mais e mais, porque Deus é bom, e bom é tudo que Deus faz por cada um de nós. E nesse sentido, possamos neste momento que já estamos nesse nosso advento, na preparação para a chegada de Cristo, estamos mais penetrados no amor e na palavra de nosso Senhor. Neste momento, horário e momento das nossas orações, possamos então ajoelharmos, levar os nossos corações, a nossa mente ao nosso Senhor, e assim possamos nos deleitar no coração de Cristo. Senhor Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor nosso, abra-nos os nossos ouvidos, Senhor, e os nossos corações à vossa palavra, para que estejamos dispostos a seguir e ser suas testemunhas. Que a tua palavra, Senhor, ecoe longe, ecoe dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, hoje, e fica-se mais eficaz do que nunca, Senhor Deus, mais do que nunca, que nos damos conta da tua presença e que nós reconhecemos
hoje mais do que nunca, Senhor Deus. Sobretudo também, ó Pai, pedimos sobre os jovens, sobre as crianças, porque elas são os futuros, ó Pai amado, de nossa comunidade, são futuros, Senhor Deus, de nosso mundo, deste nosso mundo na qual o Senhor deu para cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, venha sobre todos esses jovens que sempre precisam estar escutando a vossa palavra, e assim que eles possam deixar esse lado mundano e vir evangelizar junto com o Senhor, para que assim todos possamos nos abandonar em vosso coração. Pai amado, a Ti toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso com todos os que invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir, se alguém que pregue? E como pregar, sem ser enviado por isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedecem à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouvirão? Certamente que ouvirão, pois a voz dele se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite que esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos amados em Cristo, hoje é nosso dia 30 de novembro. Jesus caminhando ao longo do mar da Galileia, que assim vem falar para nós no evangelho de hoje, ele reúne à sua volta alguns discípulos, os quais ele dirige um especial ensinamento. E tem os discípulos que ele ensinou como testemunhas dos seus ensinamentos. Depois então da ressurreição, Jesus envia cada um para um lugar específico, envia o mundo para o mundo inteiro para o evangelizamento, para levar a palavra de Deus, para pregar a palavra de nosso Senhor, para levar os ensinamentos de Cristo a todas as pessoas, a todos os mundos, para que eles possam conhecer a salvação. Os 12 de pescadores de peixe, de pescadores, se tornaram pescadores de homens. Que coisa linda! Olha a obra que o Senhor deseja fazer, não somente na minha pessoa, não somente na sua pessoa, mas em nós. Em nós. Nós deixarmos de sermos pescadores de peixe, ou possamos dizer, pescadores das coisas mundanas, para nos tornarmos pescadores de homens. É uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte. Pensa muito bem aonde que o Senhor deseja que hoje nós possamos levar a palavra dele, para que assim essa pessoa que necessita de escutar a palavra de Deus neste momento, possa então ser resgatada. Ela seja como lançada sobre essa pessoa uma rede, a rede da salvação, a rede de Cristo, onde Cristo colhe essa pessoa. Nós simplesmente nos tornamos instrumento de Deus. Imagina qual pessoa na sua família, na sua casa, no seu trabalho, que está precisando neste momento de escutar a palavra de nosso Senhor. Utilize o canal, assim você possa então evangelizar mais uma vez. E Jesus mostra-nos mais e mais. Ele garante, porque Jesus assim fala para nós no versículo 19: farei de vós pescadores de homem. Pescadores de homem. Por isso, então, que Santo André, que hoje nós celebramos, ele com seu irmão Simão, na qual foi um dos primeiros a ouvir o chamado de Jesus a ir levar e a seguir Jesus. São Mateus, ele dá uma ênfase na prontidão, ele dá uma ênfase num modo que a André e Pedro já não mais deseja seguir, não mais deseja ser pescador de peixe. Ele deseja o que Cristo deseja. Ele deseja levar o seu irmão à salvação. Levar o seu irmão à salvação. Eles deixaram as redes imediatamente para seguir Cristo. O seguimento de Jesus Cristo não admite uma hesitação, não admite uma demora. Ele exige uma radicalidade. Ele exige que nós largamos o caminho do pecado para vivermos na santidade. A fé leva à salvação quando nós abandonamos a Deus. É desse sentimento, essa fé que brotou no coração de André, que brotou no coração de Simão, que deixou de ser mundano para se tornar-se um discípulo de Cristo. Foi a fé que, alimentada nele, que assim eles puderam então sair da situação na qual ele se encontrava para poder levar a salvação. Mas são para todos aqueles que se abandonam em Deus. Ele se deita em Deus,
ele se prostra humildemente aos pés de Cristo e desejando ser de Cristo. Ele se reconhece que Cristo é o único Salvador. E a fé, ela leva mais uma intimidade de sabermos escutar a palavra. E sabemos escutar a palavra de Deus pelas pregações dos missionários, pelas pregações dos sacerdotes, pelas pregações dos bispos, pela pregação do Papa. Cristo leva a nós a termos um ouvido aguçado para podermos escutar todos os ensinamentos. A pregação e a fé têm o mesmo objetivo: levar-nos a compreender o mistério de Jesus Cristo, que foi morto, mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, o Deus Pai. Por isso, quando alguém acredita, alguém se expõe, se deixa de si mesmo para se tornar-se uma propriedade de Deus, ele garante um fundamento de toda a confiança dos homens nele, não num ser humano, mas em Cristo que se está neste ser humano. Nós seguimos, vamos dizer que muitas vezes podemos seguir alguns padres que hoje somos famosos, mas nós não seguimos ao padre, nós seguimos Cristo que ali se encontra naquele sacerdote. É Cristo que se encontra naquele sacerdote. Então, a luz de Cristo chama-nos para estar junto com esse discípulo de Deus que deixou a sua vida para ser um só em Cristo. Esta é a mensagem que Deus deseja que nós possamos levar para todo o povo na qual Cristo confiou a cada um de nós. Observa, Cristo confiou a você, de repente, a sua esposa, a sua família, ao seu trabalho. Cristo lhe confiou as pessoas que ali se encontram para que nós sejamos um canal de graça para a vida dessas pessoas que possa estar utilizando do mundo, possa estar utilizando de vários itens para sair de Cristo. E Cristo agora, neste momento, utiliza de você, para que você possa também evangelizar, levar a palavra de Deus para este nosso irmão, que não mais está acreditando, que perdeu a fé, que deixou a fé se mornar, deixou a fé se acabar neste mundo. Por isso, então, que André, ele tem uma adesão pronta, juntamente com os outros discípulos, a seguir Jesus. A missão que Jesus confiou a eles, de permitir levar a boa nova, levar a palavra de Deus, levar a essas pessoas a compreender, a estar na salvação, estar até os confins da terra. Então vamos dizer que levar a todos os cantos deste mundo, do Oiapoque ao Chuí, de onde que seja, a fé, a adesão a Cristo, ao projeto da salvação que leva a nos propor a escutar a palavra de Deus, isto é, a nos propor a escutar Cristo. Cristo, a palavra de Deus é Cristo, a palavra definitiva de Deus aos homens é pregar a essa palavra para que todos possam conhecê-la, aderi-la. Ainda hoje, esta também é a missão da igreja, essa também é a missão de cada um de nós, filhos de Deus. Somos, pois, convidados a escutar a palavra, a acolher em nossos corações. E sem dúvida, a palavra exige, a palavra é exigente, mas a palavra, ela também quer restabelecer em nós uma força ao Espírito Santo.
Por isso nós não podemos cair na tentação de fechar os nossos ouvidos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um remédio, que muitas vezes é difícil de ingerir. A palavra, ela também monetariamente nos leva a sofrer, mas ela nos leva à salvação. O intuito da palavra de Deus é nos abrirmos os nossos corações à salvação, isto é, a Cristo. A palavra, ela nos alimenta. A palavra, ela nos dá força. A palavra, ela nos enche-nos da presença divina de Deus. Os profetas dizem que Deus promoverá ao mundo uma fome, mas não de pão, mas sim da sua palavra. Ele matará a fome deste mundo não com pão, não com pão terrestre, mas sendo com a sua palavra. E assim precisamos experimentar da palavra de Deus. Precisamos saborear este alimento da mesma forma que nós saboreamos um alimento saudável, para que assim, alimentados nosso corpo, possamos com a palavra de Deus alimentar e saciar a nossa alma. E essa alma que sempre está ardente por Cristo. Essa alma que sempre está procurando a escutar, procurando a ter, procurando a ser de Deus. Assim, meus queridos amados, meus queridos irmãos, possamos ser como Santo André, que desejava a ensinar, ele desejava a escutar, ele desejava acolher a palavra de Deus. E assim, para que possamos sempre estar unidos a Cristo. Queridos amados, queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.